Você já acordou ao lado de alguém e se sentiu completamente sozinho? Já olhou para a pessoa com quem prometeu passar a vida inteira e mal a reconheceu? Já experimentou aquele silêncio pesado que preenche a casa, onde as palavras são poucas e frias, e cada conversa parece um campo minado prestes a explodir? Você conhece aquela sensação de viver com um estranho? Quando a pessoa que antes conhecia cada detalhe da sua alma agora parece não ter a menor ideia de quem você realmente é? Quando o toque que antes trazia conforto agora parece distante e mecânico, desprovido de qualquer conexão real. Já fingiu estar dormindo para evitar uma conversa difícil? Já desligou o telefone e sentiu alívio por não ter que falar com seu próprio cônjuge? Já chorou no chuveiro para que ninguém ouvisse, porque a dor de estar em um casamento vazio é profunda demais para ser compartilhada? Você já se pegou relembrando os primeiros anos, quando tudo era diferente, quando havia risos, cumplicidade, sonhos compartilhados? Já se perguntou como chegamos até aqui? Onde foi que tudo começou a desmoronar? É possível voltar atrás? Já sentiu aquele aperto no coração ao ver casais felizes e pensar: um dia nós éramos assim? Já passou noites inteiras acordado, olhando para o teto, pensando se vale a pena continuar? Já calculou mentalmente como seria a separação, dividindo bens, pensando nos filhos, imaginando como seria recomeçar sozinho? Já se sentiu preso entre o desejo de fugir e o medo de partir? Você já escondeu suas lágrimas dos seus filhos? Já sorriu na frente deles enquanto seu coração estava sangrando por dentro? Já se sentiu culpado por não conseguir dar a eles o lar feliz e harmonioso que eles merecem? Já os viu percebendo a tensão, mesmo quando você tenta disfarçar, e sentiu seu coração se despedaçar ainda mais? Já sentiu raiva, decepção, mágoa e amor ao mesmo tempo? Uma mistura confusa de emoções que você não consegue processar? Já se perguntou se ainda ama aquela pessoa ou se está apenas preso pela história que construíram juntos, pelos filhos, pela pressão social, pelo medo do desconhecido? Você já se sentiu julgado pela família, pelos amigos, pela igreja? Já ouviu frases como: vocês precisam se esforçar mais, o casamento é uma escolha diária, divórcio não é opção para quem tem fé? E essas palavras, em vez de ajudar, só aumentaram o peso da culpa que você já carrega? Já se sentiu um fracasso por não conseguir fazer o casamento funcionar? Já se culpou por cada discussão, por cada palavra áspera, por cada momento de frieza? Já questionou se você é o problema? Se talvez não fosse digno de ser amado? Se fizesse algo diferente, tudo poderia mudar? Você já se perguntou se Deus ainda se importa com seu casamento? Se ele vê suas lágrimas silenciosas, suas orações desesperadas, os seus esforços que parecem nunca ser suficientes? Já orou tanto, pediu tanto, e nada mudou, e agora está cansado de esperar por um milagre que parece nunca chegar? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, se seu coração se apertou ao ler essas palavras, se lágrimas começaram a se formar em seus olhos porque você reconheceu sua própria história nessas linhas, então esta mensagem é especialmente para você. Se você está assistindo a isso agora e sentiu que essas palavras tocaram feridas ainda abertas em sua alma, então não foi coincidência você estar aqui neste momento. Bom dia. A todos os corações que enfrentam a tempestade de um casamento em crise, que vivem um dilema doloroso entre ficar e partir, entre lutar e desistir, quero que saibam, vocês não estão sozinhos. Neste novo amanhecer, neste dia que Deus preparou especialmente para você, há uma mensagem de esperança, de restauração e de amor divino que pode transformar a maneira como você enfrenta essa batalha pelo seu relacionamento. Deus é especialista em restaurar o que está quebrado, e Ele não desiste do seu casamento, mesmo quando você já desistiu. Essa não é apenas uma frase bonita, uma palavra de consolo vazia ou um clichê religioso. É uma verdade profunda, testada e comprovada ao longo de milênios por inúmeros casais que atravessaram vales tão escuros quanto o que você está atravessando agora e que encontraram na graça restauradora de Deus não apenas a sobrevivência do casamento, mas uma transformação radical que eles jamais imaginaram possível. Quando você percebeu que o casamento estava se desintegrando, quando as brigas se tornaram mais frequentes que os momentos de paz, quando o ressentimento começou a construir muros invisíveis entre vocês dois, quando o amor que um dia pareceu tão forte, agora parece uma lembrança distante e quase irreal, talvez tenha se perguntado: onde está Deus agora? Por que Ele permitiu que chegássemos a este ponto? Ele se importa com o meu casamento? Essas perguntas são profundamente humanas,
dolorosamente reais, e não há vergonha nenhuma em fazê-las. Mas aqui está a verdade que pode ancorar sua alma na tempestade. Deus criou o casamento. Ele foi o primeiro a unir um homem e uma mulher e declarar que os dois se tornariam uma só carne. E o que Deus cria, ele não abandona facilmente. Ele luta pelo seu casamento mesmo quando você sente que não tem mais forças para lutar. Ele vê potencial de restauração onde você só enxerga destroços. Ele acredita na possibilidade de recomeço quando você só vê um beco sem saída. A dor de estar em um casamento quebrado é uma das experiências mais devastadoras e isoladoras que um ser humano pode atravessar. Diferente de outras crises que você pode compartilhar abertamente, a crise conjugal muitas vezes precisa ser escondida, mascarada, negada. Você sorri em público enquanto sangra em privado. Você posta fotos felizes nas redes sociais enquanto em casa reina o silêncio gélido ou as discussões inflamadas. Você vai à igreja, canta os hinos, levanta as mãos em adoração, mas por dentro está gritando: Deus, meu casamento está morrendo e eu não sei mais o que fazer. Essa dissonância entre a aparência externa e a realidade interna é exaustiva. É como viver duas vidas: a vida que as pessoas veem e a vida que você realmente vive quando fecha a porta de casa. E essa necessidade de manter as aparências só intensifica a solidão, porque você sente que não pode ser verdadeiramente honesto com ninguém sobre o que está acontecendo. Tem medo do julgamento, da fofoca, dos conselhos simplistas, das soluções mágicas que as pessoas oferecem, sem entender a complexidade e a profundidade do que você está vivendo. Mas o peso do silêncio pode se tornar insuportável. Carregar sozinho a dor de um casamento que está desmoronando é como tentar segurar um prédio que está desabando com as mãos nuas. Você sente a pressão aumentando, o bardo ficando cada vez mais pesado, até que chega um ponto em que você simplesmente não aguenta mais. E é nesses momentos de absoluto esgotamento que muitos tomam a decisão de partir. Não necessariamente porque não amam mais, mas porque a dor de ficar parece maior que a dor de ir embora. Entretanto, antes de tomar qualquer decisão irreversível, antes de assinar os papéis do divórcio, antes de embalar suas coisas e sair pela porta, eu te convido a dar mais uma chance a Deus. Não apenas mais uma chance ao seu cônjuge, mas uma chance a Deus, para mostrar o que Ele pode fazer em uma situação que parece impossível. Porque o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é perfeitamente capaz de ressuscitar um casamento que parece morto. O Deus que transformou água em vinho pode transformar a amargura do seu relacionamento em alegria novamente. O Deus que acalmou a tempestade com uma palavra pode trazer paz para o caos da sua vida conjugal. Mas é importante ser honesto. A restauração não acontece da noite para o dia. Não é uma fórmula mágica onde você ora uma vez e tudo se resolve instantaneamente. A restauração de um casamento é um processo, às vezes longo e doloroso, que exige compromisso, humildade, perdão e uma disposição genuína de ambas as partes para mudar. E aqui está uma das realidades mais difíceis. Você não pode controlar se seu cônjuge estará disposto a fazer sua parte. Você só pode controlar a si mesmo. Suas próprias escolhas, suas próprias atitudes, seu próprio coração. Então, onde começar quando tudo parece perdido? Primeiro, com você mesmo. Antes de apontar o dedo para as falhas do outro, antes de fazer uma lista mental de todas as coisas que seu cônjuge fez de errado, pergunte a Deus: o que eu preciso mudar em mim? E isso não significa assumir toda a culpa pelo estado do casamento. Raramente um relacionamento se deteriora por causa de apenas uma pessoa. Mas significa assumir responsabilidade pela sua parte, por suas próprias contribuições para o problema, por suas próprias palavras ásperas, atitudes egoístas, momentos de frieza ou indiferença. O profeta Oséias, na Bíblia, viveu uma história extraordinária de amor e restauração. Deus o chamou para casar com uma mulher que seria infiel, como uma ilustração viva do relacionamento de Deus com seu povo. Gomer, a esposa de Oséias, o traiu repetidamente, o abandonou, se entregou a outros. E o que Deus disse a Oséias? Vá de novo, ame essa mulher, embora ela seja amada por outro e cometa adultério. Oséias obedeceu.
Ele foi atrás dela, pagou o preço necessário para resgatá-la e a trouxe de volta para casa. Essa história choca nossa sensibilidade moderna. Como ele pôde perdoá-la? Como ele pôde aceitá-la de volta? Mas essa é exatamente a imagem do amor de Deus por nós. Nós o traímos constantemente. Colocamos outras coisas antes dele. Quebramos nossas promessas e ainda assim ele continua nos amando, nos buscando, nos restaurando. E é esse mesmo tipo de amor impossível, sobrenatural, que ele nos convida a ter em nossos casamentos. Um amor que perdoa o imperdoável, que persevera quando tudo diz para desistir, que escolhe amar mesmo quando o sentimento não está presente. Mas vamos ser práticos. Como isso se manifesta no dia a dia de um casamento em crise? Começa com pequenas escolhas. Escolher responder com gentileza em vez de aspereza, mesmo quando você não sente vontade. Escolher ouvir verdadeiramente, com a intenção de entender e não apenas de rebater, mesmo que cada fibra do seu ser queira se defender. Escolher pedir perdão por suas próprias falhas, sem adicionar um "mas você também" no final. Escolher servir, fazer algo pelo outro, sem esperar reconhecimento ou reciprocidade imediata. Essas escolhas são difíceis. Alguns dias serão impossíveis e você falhará. Haverá momentos em que a velha dinâmica de conflito voltará com força total, em que as palavras ferinas sairão da sua boca antes que você consiga controlá-las, em que o ressentimento acumulado de anos explodirá em uma discussão devastadora. Mas não desista. O processo de restauração não é linear. Haverá avanços e retrocessos, dias bons e dias terríveis. O que importa é a direção geral, o compromisso contínuo de buscar a cura mesmo quando é difícil. E aqui está algo fundamental: busque ajuda. A ideia de que um casal deve resolver tudo sozinho é um mito perigoso. Deus trabalha através de pessoas e ele frequentemente usa conselheiros, terapeutas, pastores, mentores, para trazer sabedoria, perspectiva e ferramentas práticas que você precisa. Não há vergonha nenhuma em buscar aconselhamento matrimonial. Na verdade, é um sinal de maturidade e de compromisso com o casamento. É reconhecer que vocês precisam de ajuda externa para navegar através das águas turbulentas que vocês não conseguem atravessar sozinhos. Há também a questão delicada de quando partir pode ser a opção mais sábia e até mesmo a vontade de Deus. A Bíblia é clara que Deus odeia o divórcio, mas também é clara que ele se importa profundamente com a segurança e o bem-estar das pessoas. Se há abuso físico, emocional ou psicológico, se há vício que coloca a família em perigo e a pessoa se recusa a buscar ajuda, se há infidelidade crônica sem arrependimento genuíno, então pode ser necessário estabelecer limites firmes ou até mesmo se separar para a proteção sua e dos seus filhos. Deus nunca entendeu que o casamento fosse uma prisão onde você é constantemente ferido, diminuído ou colocado em perigo. O casamento deveria ser um refúgio seguro, um lugar de crescimento mútuo, de amor sacrificial, de respeito e honra recíprocos. Quando essas características fundamentais estão consistentemente ausentes e não há disposição genuína para a mudança, então buscar sabedoria sobre a possibilidade de separação não é falta de fé, é sabedoria e autocuidado. Mas para aqueles cujos casamentos estão em crise não por causa de abuso ou perigo, mas por causa da distância que cresceu ao longo dos anos, da comunicação que se deteriorou, dos sonhos que divergiram, dos ressentimentos que se acumularam, para esses, há esperança real de restauração. Não será fácil, exigirá que ambos morram para o egoísmo, que escolham diariamente o compromisso sobre a conveniência, que perdoem repetidamente, que aprendam novas formas de se comunicar e de amar. A comunicação é frequentemente o ponto de ruptura nos casamentos. Com o tempo, paramos de realmente conversar. As conversas se tornam superficiais, focadas em logística, quem vai buscar as crianças, o que tem para o jantar, quais contas precisam ser pagas. Perdemos a arte de compartilhar nossos mundos internos um com o outro, nossos medos, nossos sonhos, nossas inseguranças, nossas alegrias. E quando a comunicação profunda morre, a conexão emocional morre junto. Restaurar a comunicação significa criar espaços intencionais para conversas reais. Pode ser desconfortável no início, especialmente depois de meses ou anos de superficialidade ou conflito. Mas comece pequeno. Pergunte: como você realmente está se sentindo? E então ouça,
Verdadeiramente ouça, sem interromper, sem julgar, sem tentar consertar imediatamente. Compartilhe suas próprias vulnerabilidades, não como uma acusação ao outro, mas como uma abertura do seu coração. Eu tenho sentido, eu tenho medo de, eu sinto falta de. O perdão é outro pilar fundamental da restauração. E perdão real não é dizer está tudo bem quando não está. Não é fingir que a dor não aconteceu ou que as feridas não são profundas. Perdão é uma escolha consciente de liberar a outra pessoa da dívida emocional que ela tem com você, de não mais usar as ofensas passadas como armas nas discussões presentes, de não mais revisitar mentalmente cada erro e cada falha. O perdão é tanto para você quanto para o outro. Quando você se recusa a perdoar, você é quem fica preso, ruminando constantemente sobre as mágoas, permitindo que o ressentimento corroa a sua alma. O perdão liberta você dessa prisão. Mas perdão não significa necessariamente reconciliação instantânea ou restauração imediata da confiança. A confiança é construída ao longo do tempo, através de ações consistentes. Você pode perdoar e ainda estabelecer limites saudáveis. Você pode perdoar e ainda exigir mudanças reais de comportamento antes de se tornar completamente vulnerável novamente. E aqui está uma verdade poderosa. Quando você escolhe trabalhar na restauração do seu casamento, quando você luta pelas suas promessas mesmo quando é difícil, você não está apenas salvando um relacionamento. Você está demonstrando aos seus filhos o que significa comprometimento, perseverança e amor maduro. Você está quebrando padrões geracionais de desistência fácil. Você está construindo um legado de fidelidade que impactará gerações futuras. Isso não significa que você deva permanecer em um casamento destrutivo pelos filhos. Crianças que crescem em um lar cheio de conflito constante e hostilidade sofrem profundamente. Mas há uma diferença entre um casamento que está lutando para se curar, onde há esforço genuíno, onde há busca de ajuda, onde há pequenos progressos mesmo em meio a tropeços, e um casamento que é cronicamente tóxico sem qualquer movimento em direção à mudança. Também precisamos falar sobre a realidade de que às vezes apenas um cônjuge está disposto a lutar pela restauração. O outro já desistiu. Já tem um pé fora da porta, já está emocionalmente desconectado e não tem interesse em fazer o trabalho necessário. Isso é incrivelmente doloroso. Você não pode salvar um casamento sozinho, mas você pode controlar suas próprias escolhas, suas próprias atitudes, seu próprio crescimento pessoal. Continue sendo a melhor versão de si mesmo. Continue orando. Continue crescendo espiritualmente. Continue tratando seu cônjuge com respeito, mesmo quando não é correspondido. Não porque você é capacho ou porque está negando a realidade, mas porque você está escolhendo viver de acordo com seus valores, independentemente das escolhas do outro. E às vezes, não sempre, mas às vezes, essa consistência, essa transformação genuína em você pode despertar algo no coração do outro. Pode fazê-los reconsiderar. Pode abrir uma porta que parecia estar permanentemente fechada. Mas, mesmo se isso não acontecer, mesmo se no final você tiver que enfrentar a dor da separação, você saberá que fez tudo o que podia. Você saberá que lutou com todas as suas forças. Você não terá que carregar o arrependimento de "e se eu tivesse tentado mais uma vez?". Haverá paz em saber que você honrou seus votos até o limite do que era possível e saudável. A oração é absolutamente essencial nesse processo. Não orações rápidas e superficiais, mas tempo verdadeiro, profundo, vulnerável com Deus. Ore não apenas pela mudança do seu cônjuge, mas pela sua própria transformação. Peça a Deus para revelar seus próprios pontos cegos, suas próprias contribuições para os problemas. Peça sabedoria para saber quando falar e quando ficar em silêncio. Peça força para amar quando o amor parece impossível. Peça paciência para perseverar através do processo longo e difícil de cura. E ore por seu cônjuge, mesmo quando você está ferido, frustrado, exausto. Ore pela salvação dele, pela cura dele, pelo bem dele. Isso pode parecer impossível quando você está no meio da dor, mas a oração tem um poder misterioso de transformar não apenas as circunstâncias, mas também nossos próprios corações. Quanto mais você ora por alguém,
mais difícil se torna manter a amargura e o ressentimento contra essa pessoa. Lembre-se também de que Deus vê tudo o que você está passando. Ele vê as lágrimas que você derrama quando está sozinho. Ele ouve as orações sussurradas no escuro da noite. Ele conhece cada desapontamento, cada traição, cada palavra cruel que foi dita. E ele se importa profundamente. Ele não é um Deus distante e indiferente. Ele é um pai que se compadece dos seus filhos, que chora com aqueles que choram, que está presente em cada momento de dor. O Salmo 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Seu coração quebrantado por causa do seu casamento não passa despercebido por Deus. Ele está perto, ele está trabalhando, mesmo que você não consiga ver. Ele está preparando caminhos, abrindo portas, suavizando corações, criando oportunidades para a restauração que você ainda não pode imaginar. Mas também precisamos falar sobre o tempo de Deus versus nosso tempo. Nós queremos soluções rápidas, mudanças instantâneas, transformações da noite para o dia. Deus frequentemente trabalha de forma mais lenta, mais profunda, mais completa. Ele não está interessado em apenas consertar comportamentos superficiais. Ele quer transformar corações, renovar mentes, curar feridas antigas que estão por trás dos problemas atuais. Esse tipo de obra leva tempo. A tentação é desistir, antes que o trabalho de Deus esteja completo. Desistir depois de 3 meses de aconselhamento, quando Deus pode precisar de 3 anos para fazer a obra completa de restauração. Desistir depois de algumas tentativas fracassadas, quando Deus está desenvolvendo em você a perseverança que você precisará não apenas para este casamento, mas para toda a sua vida. Isso não significa que você deva permanecer indefinidamente em uma situação que é claramente prejudicial ou onde não há nenhum movimento em direção à mudança. Mas significa dar tempo suficiente, dar esforço genuíno, dar espaço para que Deus trabalhe antes de tomar a decisão final. Há também uma dimensão espiritual nas batalhas matrimoniais que não podemos ignorar. Efésios 6:12 nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo das nossas almas odeia o casamento porque há uma representação do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Ele trabalha incansavelmente para destruir casamentos, para criar divisão, para plantar sementes de desconfiança e amargura. Isso significa que sua batalha não é apenas contra seu cônjuge, ou contra as circunstâncias. Há uma dimensão espiritual que requer armas espirituais: oração, jejum, leitura da palavra,